Bom, meu assunto hoje é um só, mas eu dividi em duas partezinhas aqui, assunto, coisas relacionadas ao mesmo tema. E a gente tem feito aí sobre o número, né, do volume, né, 57, 58, 59, só que dessa vez não achei nada de bom com 59, a não ser que é um número primo, grande coisa, né. Mas eu achei uma coisa legal no ano 1959, que estreou um filme. Só que eu vou falar antes do filme, eu vou falar do livro que inspirou o filme. E na verdade do autor do livro, olha só, um gancho puxando o outro, né. Tá aí o autor, esse cara que quase não tem bigode, Lewis Wallace. E a estátua dele à esquerda e o livro à direita, Ben-Hur. Tá lá! Então, vamos falar um pouquinho sobre o autor do livro e depois, no próximo intervalo ali, eu vou falar sobre o filme de 1959, Ben-Hur. Mas, claro, antes vamos falar sobre o autor Lewis Wallace, também conhecido como Lew Wallace, né. Esse livro ele escreveu e foi lançado em 12 de novembro de 1880 e é considerado por alguns como o livro cristão mais influente do século XIX, tendo sido inclusive abençoado pelo Papa Leão XII ou XIII. Será que eu escrevi errado aqui? Eu acho que eu comi um aqui, né? Mas foi abençoado pelo Papa e foi o primeiro romance a receber essa honraria de ser abençoado por um Papa, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre o autor de Ben-Hur, né? Ele nasceu nos Estados Unidos em abril de 1827. Ele foi escritor, militar, advogado e diplomata dos Estados Unidos. E temos aí uma das fotos dele aí da época, né? Ele ainda estava iniciando esse negócio de foto, né? Então não tinha muita coisa. E à esquerda, a estátua de mármore dele vestido com uniforme militar, que está na National Statuary Hall Collection no Capitólio dos Estados Unidos. É o único romancista que é homenageado nesse salão lá do Capitólio, lá em Washington, né, tá aí. Bom, já falei que ele nasceu em 1827, em Indiana, ele é filho de advogado e político. Ele se interessou pela literatura desde cedo e escreveu seu primeiro romance aos 19 anos de idade. Você veja só, aos 19 anos já tinha um romance escrito, né. Ele se envolveu depois na política, na milícia estadual, ele guerreou na Guerra Civil Americana, serviu como general da União, participou de várias batalhas, como a de Shiloh e a de Monocacy. E após a guerra, ele foi nomeado governador do território do Novo México, né? E aí ele teve de lidar com conflitos entre o pessoal local, colonos, nativos americanos, e nessa época, inclusive, ele foi responsável pela prisão de Billy the Kid, né? Um Pô, dos fora da lei mais famosos que tem por aí. Ele foi não é autor, né, mas o responsável por levar Billy the Kid à prisão, bolou um ardil lá e imprisionou Billy the Kid, mas o Billy the Kid acabou escapando da prisão algum tempo depois e acabou sendo morto pelo xerife Pat Garrett. Mas foi o Wallace que acabou fazendo a prisão dele antes, né. Depois disso, ele foi enviado como ministro ao Império Otomano, então serviu de embaixador lá no Império Otomano. Já falou um pouquinho sobre esse império, sobre a série, né, no Netflix, que é muito legal. Então, e ele testemunhou o massacre de armênios de 1896. Ele acabou morrendo, né, em 1905 em sua casa em Indiana, deixando um baita legado de obras literárias e históricas. Falando um pouquinho sobre o livro que ele escreveu, né, esse livro o fez rico, né, esse livro acabou trazendo fortuna a esse personagem, né. As vendas desse livro foram pequenas no começo, apenas 2.800 cópias foram vendidas nos primeiros 7 meses depois do lançamento, mas acabou se tornando popular e em 1886 já estava gerando a ele $11.000 em royalties por ano, o que hoje dá $290.000 por ano de royalties, né, então acabou realmente ficando muito bem, né. Em 1889, a Harper Brothers, a editora da época, vendeu 400.000 cópias e o livro foi traduzido para várias línguas.
Em 1980, Ben-Hur se tornou o romance americano mais vendido do século XIX. Né? Então, fechou o século como sendo o romance americano mais vendido de todos. Né? Como já falei, né, ele foi considerado por alguns como o livro cristão mais influente do século XIX. Outros o nomearam um dos romances mais vendidos de todos os tempos. Na época do 100º aniversário do livro, em 1980, ele nunca tinha saído de catálogo. Então, em 100 anos, ele nunca saiu de catálogo de alguma editora. E teve um historiador chamado Victor Davis Hanson que disse que o Ben-Hur foi um livro que se inspirou na própria vida de Wallace, particularmente na experiência que ele teve na Batalha de Shiloh. E teve um dano à reputação de Wallace. Algum incidente aconteceu lá, eu acabei não pesquisando mais a fundo para não estender demais, mas algo aconteceu lá em que Wallace seria retratado nesse livro, né? No caso do livro, o personagem principal, Judá Ben-Hur, acaba acidentalmente causando ferimentos em um comandante romano, e aí ele e sua família sofrem uma série de perseguições por causa disso, né? Então dizem que o livro acabou colocando alguma experiência pessoal dele aí. E o Wallace acaba aparecendo como personagem em nada menos que 14 filmes de cinema e televisão ao longo dos anos aí, geralmente em histórias que se referem ao Velho Oeste e ao Billy the Kid. Eu coloquei até algumas cartazes de filmes aí onde traz o personagem do William Wallace de alguma maneira representado. Tá? E desde filmes mais antigos, dá para perceber alguns aqui bem antiguinhos mesmo, né? Com Noah Beery, I Shot Billy the Kid, Kid from Texas, e mais recentes esse aqui, né, do Young Guns, né, com esqueci, deu branco os nomes aqui. Tô vendo os três aqui, os quatro, sei quem são, mas não lembro os nomes deles aqui. O Esteves, né? Sutherland, só ainda bem que está escrito aqui para dar colinha, né? Kiefer Sutherland, etc, né? E teve o Val Kilmer também, estrelando um filme de Billy the Kid, mas também tem o personagem aí do Wallace, tá? Então, é isso. Esse aí é o autor do livro que daria origem ao filme Ben-Hur. E Boris Kuska, boa tarde. Agora que eu vi que ele chegou por aqui. Chegou a ver esse filme, Kiesa, o Ben-Hur? O Ben-Hur eu vi, o de 59, né? Uhum. E tem um agora também, acho que 2016, que Tem foi também. relançado. Eu vi há muito tempo, eu nem lembro direito. Eu não sou muito cristão assim, mas eu achava sinceramente que o Ben-Hur ele tinha uma passagem histórica que podia ser relatada na Bíblia, inclusive, mas é fictício, né? Então É ficcional, mas o filme, o livro, né, na verdade, é fictício, mas ele, né, como ficção, ele se aproxima de Cristo algumas vezes lá, ele é contemporâneo, né, a Jesus Cristo, né? eu achava que tinha algum fundamento verídico ali, mas agora que você falou assim, até me surpreendeu. Uhum, não é não. Ele se baseia em alguns fatos, mas é totalmente ficcional, né? Você lembra que a gente falou aí há um tempo atrás, estava falando do Júlio César, da história, você viu também lá você já passou por esses episódios ali do Império Romano, ali da Isso, já série, eu né? terminei lá, já. Então, ali tem uma passagem ali que, se não me engano, quando ele está fazendo as primeiras batalhas ali junto com o Crasso, que era o líder dele ali, eles derrotaram o exército de escravos do Spartacus, e o Spartacus é outro filme desse tipo, né? Só que o Spartacus existiu mesmo, né? Sim. O Spartacus não é uma ficção. Eu achava que Ben-Hur também era um personagem Engraçado, né? bíblico, né?
A gente vai falar qualquer dia, a gente deve falar de Spartacus, né? Que teve filmes, teve séries, teve muita coisa baseada na história de Spartacus, né? Uhum, tem mesmo.